Olá, meus irmãos, tudo bem? A gente, sempre que ouve falar de Jesus, a gente sempre lembra de amor. Jesus realmente é o homem que passou nessa terra, que mais demonstrou amor pelas pessoas. Ninguém amou como Jesus, ninguém. Então, todas as vezes que nós pensamos nele, nós pensamos numa pessoa amorosa, numa pessoa paciente, numa pessoa que ela nos daria uma resposta sempre agradável. Mas quando a gente lê o Evangelho e vai vendo algumas situações, às vezes a gente fala, epa, por que Jesus agiu assim, dessa maneira? Mas conforme o contexto do evento ou da passagem, a gente sempre precisa ter algo em mente. Jesus realmente é um Deus de amor. Jesus é amoroso. Tem uma situação que aconteceu em Lucas, no capítulo 13, que aconteceu um evento desse. E eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler, que diz assim, Lucas capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 8. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem, Senhor, deixe por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. É interessante a gente ouvir a resposta de Jesus para esses 2 eventos. O primeiro evento são algumas pessoas falando para Jesus, Senhor, olha só, alguns galileus foram mortos e Pilatos estava fazendo ali o ritual de sacrifício. Olha só, Senhor, e eles chegaram assustados. E hoje a gente tem ouvido muita notícia triste, muita notícia ruim. E a gente vê toda a preocupação, não apenas da igreja, mas de toda a sociedade com a preocupação com a vida. Eu não sei o que Jesus responderia, né? Caso alguém chegasse para ele, Senhor, fulano morreu assim, assado. Mas nesse texto aqui, Jesus deu uma ênfase. E a ênfase de Jesus foi, olha, fiquem atentos. Foi isso que Jesus falou para eles. Fiquem atentos. Se vocês não se arrependerem, da mesma maneira perecerão. É interessante como Jesus não se preocupou com a maldade de Pilatos. Ele não fez procuração de quem eram os galileus. Mas ele disse uma coisa. Eles não são mais pecadores porque morreram de uma maneira cruel, de uma maneira macabra, mas eu dou um aviso para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês também perecerão. E aí Jesus vai citar uma outra tragédia, que é algo pior ainda do que talvez aquele sacrifício. Ele citou lá a caída daquela torre em Siloé e disse, olha, aqueles 18 que caíram lá, também eles não são mais pecadores do que as outras pessoas de Jerusalém. Eles não são, mas fiquem atentos. Se vocês não se arrependerem, também vocês perecerão. Nesses tempos que nós estamos vivendo de muita dor, e cada dor não pode ser
menosprezada, de um ente querido, de uma pessoa amorosa. Eu vejo que Jesus está chamando a nossa atenção nesse texto, e eu acredito também, meus irmãos e amigos, que para essa hora, ele está dando uma mensagem muito clara. Ele está falando, a vida é importante. Jesus amava a vida, mas a gente dá tanto valor para a vida terrena que nós esquecemos da vida espiritual. E de maneira nenhuma, a Igreja de Cristo, e eu também não creio, que a gente, vamos falar só da vida eterna, não vamos falar mais da vida terrena. A vida eterna começa agora, no aqui e agora, da maneira como eu vivo, da maneira como eu trato meu irmão, da maneira como eu uso o que Deus me dá, porque da maneira que eu vivo agora, já estou me preparando para a eternidade. Então, a ideia de Jesus não é desprezar a vida terrena, mas ele está dando um alerta realmente para a vida que vai valer a pena. Porque a gente sabe que essa vida aqui é passageira, mas com todo esse envolvimento nós nos esquecemos da vida verdadeira. E ele exatamente vai dizer, se arrependam. E esse arrependimento é algo que, se olhar por aquele ângulo que eu falei no início, que Jesus é amor, se você parar e pensar, realmente se arrepender de uma vida, de uma má conduta, de uma vida pecaminosa agora, vai trazer uma melhoria para o meu relacionamento com Deus agora e no futuro. E Jesus está falando para ti e para mim, se arrependa. Se arrependa dos atos que desagradam a Deus, se arrependa de atos que machucam o meu próximo, minha esposa, meus filhos, e se arrependam especialmente do pecado, daquele pecado que a gente gosta e que fica fazendo, repetindo o tempo todo. É interessante como Jesus ele finaliza esse texto falando uma parábola. E essa parábola sobre uma árvore que não dava fruto tem uma ideia muito clara. É tipo como, para quê? Para que ficar aí? Uma pessoa que não se arrepende, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que está atrapalhando a vida de muitos. E a gente sabe que em meio a tudo isso tem coisas que nós não conseguimos explicar. Porque Salomão disse que tem gente má que vive por muito tempo, diz que tem gente boa que vive pouco tempo. A gente conhece histórias sobre isso, de pessoas amadas nossas que partiram cedo e pessoas más que vivem por muito tempo. Mas aqui ele está dando uma mensagem para a igreja. Ele está falando, por que uma árvore sem fruto? E quando a gente pensa em João Batista e pensa em tantos eventos de Jesus que ele vai dizer o fruto de arrependimento, a gente pode chegar a uma conclusão. Que Deus é misericordioso. Não que ele quer dizer, olha, não arrepende e vai logo embora. Mas Deus é misericordioso e ele está esperando. Aquele homem da vinha, ele pediu para o senhor dele, deixa mais 3 anos. E o pessoal fala que 3 anos é um bom tempo para que a colheita seja, pode dar uma oportunidade no próximo ano, então 3 anos pelo menos. E aquele homem ia dar adubo, ia colocar ali algo a mais para poder fazer aquela figueira dar fruto. E Jesus está chamando a gente para dar fruto de arrependimento. Jesus está chamando eu e você para dar fruto de arrependimento. Não apenas por causa agora dessa época de Covid-19, de todo esse alvoroço. Esse texto aqui está escrito há muito tempo. Esse texto aqui ele tem ajudado muitas pessoas por gerações. Mas o tempo, de fato, é arrependimento. De mudança de vida, mudança de atitude. E eu quero terminar essa mensagem exatamente com uma história que eu ouvi do pastor Rodrigo Silva. Muitos de vocês já devem ter ouvido, mas ela é muito legal. Ele disse que um rapaz numa cidade, naquelas cidades antigas do Velho Oeste, lá dos Estados Unidos, que um rapaz ele tinha cometido um crime muito, muito ruim, muito hediondo. E aí eles foram até o governador e disseram, por favor, dê uma oportunidade para esse rapaz, para ele se redimir. E o governador disse, tudo bem, eu quero primeiro conhecer esse rapaz. E esse governador vestiu uma roupa de clérigo, que era tipo um pastor,
e foi até o rapaz. Quando ele chegou lá, pediu para o carcereiro e chegou com uma Bíblia, e dentro da Bíblia tinha uma carta de soltura, um alvará de soltura do rapaz. E quando ele chegou lá com a Bíblia, ele falou para o rapaz: boa tarde, posso conversar com você? E o rapaz disse: saia daqui, eu não preciso de você. Eu não quero conversar com ninguém. Ele falou: por favor, eu quero só conversar com você. Não quero saber de nada disso. E aí o governador, ele não sabia que era governador, saiu e foi embora. E o carcereiro chegou para ele e disse: rapaz, por que você fez isso? Aquele era o governador, ele estava com o teu alvará de soltura. Por que você não recebeu ele? E no dia, a história diz que no dia que ele foi condenado à morte, ele pediu a última palavra. E ele disse naquele dia: eu quero deixar um recado para os jovens. Eu estou aqui hoje, não foi pelo crime que eu cometi. Eu estou aqui hoje porque eu rejeitei o perdão que me foi ofertado. Sem dúvida nenhuma, o nosso Senhor também ele é muito amoroso. Ele está ofertando até hoje perdão e amor para todo aquele que vai arrependido. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, Pedro vai dizer que Deus não tarda a sua promessa, mas justamente ele está esperando. Ele ainda não veio, ainda não mandou Jesus para juízo desse mundo, porque ele está esperando que cada um de nós, de muitas pessoas que nós amamos e de outras que precisam ouvir do seu amor, se arrependam. Jesus está dizendo para a gente: mais importante da maneira de como vamos morrer é realmente se arrepender, para que o dia que ele volte, ou o dia que nós partirmos dessa terra, a gente possa receber o perdão de Deus. Quando a gente olha dessa maneira, a gente percebe que as palavras de Jesus não foram duras, foram amorosas. E ele está esperando todos nós, eu e você, a se arrepender e ter uma vida de pleno gozo com ele. Que Deus te abençoe. Vamos refletir e pensar nas palavras do nosso Senhor Jesus. Uma semana de paz para vocês.